Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aí há praticamente um mês da prova, da residência da UERJ. E para mim é muito importante, com muita satisfação que eu estou aqui, para dar a primeira aula para vocês da residência na UP, devido à experiência que eu tive no hospital enquanto residente também. Eu sou residente formada do ano de 2019 e como eu estudei por 2 anos para esse concurso, eu entendi um pouco como funciona a banca da UERJ, E hoje eu vou tentar passar para vocês exatamente pontos-chaves, palavras-chaves, fazer durante a aula, junto com vocês, esquemas de estudos que eu chamo de mapa mental, para tentar ajudar nos estudos, daqui para frente, e para vocês usarem a favor de vocês na véspera da prova, Então eu sempre aconselho para a galera, para chegando ali 2 semanas da prova, na época da revisão, tentar pegar esse mapa mental que a gente fez na prova, e nesses pontos-chave para vocês conseguirem identificar com mais facilidade, tá? E aí hoje vamos começar com o texto da Fundação Oswaldo Cruz, que é um texto muito importante, devido à situação que estamos vivendo com o coronavírus, que são orientações aos trabalhadores dos serviços de saúde. E aí, logo no início, na introdução do texto, a Fundação vem apontando que os impactos na saúde mental decorrentes de tão elevado nível de estresse durante eventos epidêmicos podem comprometer a atenção e a capacidade de decisão dos trabalhadores. E aí, logo na primeira frase do texto, eu já acho muito importante frisar em 2 coisas. O que compromete para esses profissionais, fazendo com que eles tenham impactos na sua saúde mental. E aí, 2 palavrinhas-chave para começar: atenção e capacidade de decisão. E por que eu foco tanto nisso, gente? Porque a UERJ, ela tem muita pegadinha. E às vezes ela muda uma palavra, fazendo que a capacidade de decisão seja capacidade de comportamento, capacidade de finalização de uma documentação, pode ser qualquer outra coisa. Então tem que ficar atento com essas questões, esses detalhes que fazem toda a diferença na hora de acertar a questão. Então, o que pode ser comprometido diante de um impacto com a pandemia na saúde mental dos trabalhadores de saúde? Atenção e capacidade de decisão. E aí esse comprometimento, ele pode afetar não somente a luta contra a Covid-19, mas também pode ter um efeito duradouro no bem-estar geral dos profissionais para além do período do surto. E aí olha quanta coisa importante a gente vem marcando aí. Opa, peraí. Deixa eu fazer uma marcação aqui para vocês. Além da atenção e capacidade de decisão, como eu já falei, ele vem afirmando que existe um efeito duradouro, então não é um efeito a curto prazo, então isso pode também ser uma pegadinha. Fiquem atentos às palavrinhas, tá, gente? Um efeito duradouro no bem-estar geral dos profissionais de modo geral, não é de alguma equipe ou de profissionais de determinada área, para além do período do surto. Então, os efeitos disso para além daquele momento, daquele impacto devido à pandemia. Além do risco da infecção, os profissionais enfrentam decisões muito difíceis na triagem dos pacientes e escolhas terapêuticas, enfrentamento do luto, derivado das perdas sucessivas de pacientes e colegas, e também o receio diante da possibilidade de transmitir a doença para familiares. Então, se cair alguma questão no sentido de os impactos na saúde mental para os profissionais de saúde, que comprometem a atenção e a capacidade de decisão, afeta devido ao risco da infecção apenas, ou apenas ao risco da infecção somente, está errado. Então, para além disso, eles são afetados porque precisam tomar decisões muito difíceis, E com a decisão difíceis em quê? Com relação à triagem dos pacientes e essas escolhas terapêuticas. Então, o que fazer quando se atende esse paciente e como que vai se estender esse trabalho
ao longo da internação e do contato com esse sujeito, tá? Para além da decisão difícil para a triagem, eles também apontam o enfrentamento do luto, né, devido às perdas inúmeras que os médicos e os profissionais estão tendo que lidar nessa situação, e o receio diante da possibilidade, aí começa a vir a questão pessoal, que é de transmitir essa doença para os familiares, tá? Então, existem inúmeros fatores que vêm afetando a saúde mental desses trabalhadores. Então, percebam que logo nesse primeiro parágrafo da introdução, que às vezes a gente passa muito rapidamente por ela, vai começar no capítulo 1, as informações não estão aqui ainda, fiquem atentos já no início do texto, tá, gente? E aí a gente vai adiante, né, com a afirmação da ONU, em 2020, que adverte que garantir a saúde mental dos trabalhadores dos serviços de saúde é um fator crítico. Então, marquem essa palavrinha aí, porque eles podem colocar também em uma das questões a mesma frase e mudar essa palavra para um fator complexo, um fator a se pensar, qualquer outra coisa. Então, para a ONU, essa situação da saúde mental para os trabalhadores é um fator crítico. Nas ações de quê? Então, o que engloba essa situação crítica para a ONU? Nas ações de preparação, de resposta e recuperação da Covid. E aqui eu chamo para vocês de PRR, para vocês gravarem, tá? Então, o que a ONU adverte com relação ao fator crítico? PRR, preparação, resposta e recuperação. Tá? Então, vão anotando esses esqueminhas que vão ajudar vocês na hora de revisar e lembrar na hora da prova. Essa cartilha que nós estamos lendo aqui, ela se destina aos trabalhadores, englobando aqueles que atuam na assistência direta. Preste atenção nisso, gente. Então, assistência direta é o quê? Os profissionais de modo geral, né, como fisioterapeuta, enfermeiro, técnicos, auxiliares de enfermagem, os médicos, psicólogos, e também se estende para a galera que atua no suporte. Então, se colocarem na prova que a cartilha é uma orientação apenas para os trabalhadores de assistência direta, está errado. É assistência direta e também para o suporte. E o que é o suporte, né? O que ele está chamando aqui de equipe de suporte? Vigilância, conservação, administração, pesquisadores e o serviço funerário. Então, isso abrange toda essa galera dentro do hospital, porque existe uma preocupação real, não só da equipe direta, mas também a todos os envolvidos nesse momento tão difícil. Então, aí, marquem a assistência direta e o suporte. Lembrando que a assistência direta é profissionais de modo geral, suporte, vigilância, conservação, administração, etc. Tá bom? Outra situação da cartilha é apresentar informações que promovam o autocuidado, mesmo no contexto de tão grave estresse. Então, qual o objetivo dessas orientações que a Fiocruz buscou apresentar para os trabalhadores para que eles tenham melhor saúde mental nessa situação tão complicada? É promover o autocuidado desses trabalhadores. Então, autocuidado é uma palavra-chave importante logo na introdução para vocês ficarem atentos, tá? E aí entramos, né, no capítulo 1 do texto. A gente passa a parte da introdução, que é bem pequenininha, e começamos a falar agora sobre as orientações, de fato, dos trabalhadores dos serviços de saúde. E aí, logo no primeiro parágrafo, pergunta-se: por que cuidar da saúde mental? Bom, os serviços de saúde devem garantir ações de proteção e biossegurança aos trabalhadores, independente da categoria e vínculo institucional, além da organização e condições de trabalho adequadas. Por outro lado, os trabalhadores igualmente têm responsabilidade de adotar medidas de autocuidado, inclusive quanto à própria saúde mental. Então, além de apontar, né, a importância do autocuidado, eles também apontam a questão da responsabilidade desses profissionais com a sua própria saúde, né? Então, uma forma de conscientização também. E aí aparece um conceito muito importante, que é o de saúde mental. E eu acho muito relevante vocês tentarem gravar esse conceito, ou a gente tentar ver junto aqui as palavras-chave,
porque existem inúmeras considerações e definições do que é saúde mental, mas para a Fiocruz, para essa cartilha de 2020, a definição de saúde mental, e é o que vai cair na prova, é o quê? Autonomia. Então, lembra que a palavra-chave autonomia já apareceu no início do texto. Lembram que busca a autonomia da saúde dos trabalhadores, né, para que eles tenham essa consciência? Então, para começar, a autonomia que cada um de nós tem para decidir e tomar os rumos de nossas vidas, levando em consideração nossa capacidade de reação frente aos acontecimentos bons e ruins que vivemos. Então, marquem novamente a autonomia como uma palavra-chave que vai ajudar vocês a matarem na hora da prova. Tá? E aí, ter uma boa saúde mental é poder vivenciar as emoções que nos tocam em nosso caminho e conseguir elaborá-las e relacioná-las ao conjunto de vivência que carregamos, transformando e sendo transformados pelos eventos da vida. Tá? Então, aqui, o que é mais importante para vocês ficarem atentos é lembrar da autonomia e da responsabilidade e do conceito de saúde mental que está relacionado com essa autonomia que a gente está frisando aqui o tempo todo no texto. E aí, por que eu repito para vocês as palavras-chave, vou lembrando para que isso fique realmente fixado na mente de vocês, para que na hora da prova vocês não tenham dificuldade mesmo de lembrar na questão, tá? E aí, uma palavrinha faz total diferença na hora daquela dúvida entre as duas, que sempre se aproximam ali para marcar a correta, tá?